Uma vez eu tive um sonho. Esse sonho tinha uma regra. A ideia mais brilhante que eu tivesse ia ser a ideia mais idiota que eu já tive. E a ideia mais idiota que eu tivesse seria a ideia mais brilhante. Essa era a regra do sonho. Eu sonhei com um labirinto de paredes transparentes. Era uma ideia idiota, mas agora ela parece brilhante. E eu fiquei preso nesse labirinto. E a ideia mais brilhante para sair desse labirinto teria que ser uma ideia idiota. Mesmo preso num labirinto, sem poder enxergar as paredes, mas que elas estão lá de verdade, dava para pensar uma coisa muito interessante. Se não tivesse sol, não derreteria as asas. A luz chama a atenção, ilumina os possíveis predadores. Por isso a noite não era uma ideia. Voar à noite poderia ser cair em um lugar pior do que de onde saiu, sem luz alguma. Mas voar pela manhã, bem cedo, antes de todos acordarem, talvez eu pudesse sair do labirinto. Mas uma coisa é certa: Ícaro, quando eu teria que enfrentar o Minotauro do labirinto, ele voou perto demais do sol e as suas asas derreteram. Mas e se eles tivessem voado de manhã cedo, quando o sol ainda não nasceu e você tem a luz da aurora? E lembra que o labirinto tem uma parada peculiar, que é uma regra? A regra é que a coisa mais idiota vai ser a coisa mais brilhante, e a coisa mais brilhante, na verdade, vai ser idiota. Então, pensa o seguinte: o Minotauro é um homem com a cabeça de um boi. Assim, se você pegar o pé da letra, é uma ideia meio idiota. Quando você coloca um boi na parte do teu corpo que toma as decisões, significa que você está pensando de maneira animalesca. E o pior, no caso aí, é o boi. Aí, o principal elemento problemático dessa ideia desse labirinto, eu acredito que é, primeiro, o Minotauro, né? O touro dominando a nossa mente, o boi, né? E o que significa isso, né? Quando a gente pensa num boi bem gordo ou num touro irascível, a gente percebe que ira, gula, são males, preguiça, que a gente consegue associar a essa ideia. Quando você tem um ser humano com um boi tomando as decisões por ele, um corpo de humano e uma cabeça de boi, é fácil entender o que a gente vai ter que enfrentar para vencer o Minotauro. E além disso, tem as coisas que não são diretamente relacionadas. É ser como se fosse uns inimigos secundários que estão dentro do labirinto. Fora você saber onde no labirinto as pessoas estão, né? Você aprender a se localizar no labirinto. Saber se você está mais para a esquerda do labirinto, mais para o leste do labirinto, mais para o oeste do labirinto, mais para o sul, mais para o norte. E entender que as outras pessoas estão posicionadas em outros lugares do labirinto. E aí uma coisa que eu percebo é que além do labirinto invisível, as paredes visíveis, os limites visíveis que são construídos, eles servem para te confundir ainda mais. Porque o labirinto em si é invisível. E às vezes, por exemplo, a moça que serve o café da empresa e um CEO da empresa no mesmo elevador, por mais que no ambiente físico, no ambiente visível, eles estejam próximos, talvez nunca eles estiveram tão distantes do que quanto ali, um do lado do outro, onde as diferenças invisíveis, os muros invisíveis erguidos entre duas classes sociais distintas, socializações distintas, vidas distintas, diferentes
tabus de sociedade, socializações de gênero, enfim, onde tudo isso ali vai estar tão junto que a parede não vai ser, em qualquer outra situação, talvez não fosse tão perceptível quanto no momento de proximidade física. Claro que tudo isso é muito catastrófico. Se você pensar muito nisso, isso tudo é muito catastrófico. Porque é uma coisa muito grande, muito complexa, e você vive ela no dia a dia, você precisa levar ela em conta na hora de tomar as decisões. A minha barba e o meu cabelo, eles falam sobre mim. E às vezes, no labirinto, ainda mais num labirinto com oponentes, às vezes é interessante você passar despercebido. É o lance de escolher a hora de voar. Ícaro caiu porque voou perto demais do sol. Mas se ele voasse à noite, não teria sol. Não teria talvez também como ele ver os predadores, ver os perigos escondidos. Mas ele também poderia passar desapercebido pela falta de luz. Então, usar as asas de Ícaro precisa ser uma coisa que você faz com cautela. E as asas talvez sejam aqui, né? Não é toda hora que você pode voar. Derrotar um monstro tão poderoso num lugar onde a regra é que sua ideia mais brilhante vai ser a mais idiota, significa, na verdade, que talvez você não deva levar tão a sério a missão. Não dar muito crédito para a força do teu oponente. E por isso vamos começar a viver esse processo como se fosse um jogo de videogame. Além disso, tem o Teseu. Teseu é o herói do labirinto. Ele entra e consegue sair graças ao fio de Ariadne, né? Ele entra para vencer o Minotauro. E ele está aqui dentro do labirinto, em algum lugar. E eu acho que a gente já tem o pano de fundo, a storytelling do nosso jogo de videogame. Nós precisamos encontrar Teseu, nós precisamos sair do labirinto, nós temos as asas de Ícaro para usar, talvez até fazê-las, e eu acho que esse é o processo que a gente está fazendo nessa conversa. A gente está criando as asas de Ícaro e nós temos que vencer o Minotauro.